Porque a nossa tese é muito fundamentalista. A gente é um investidor fundamentalista de startups. Ou seja, a gente olha resultado, a gente olha a capacidade das startups de crescerem. E no final do dia, para um VC, né, para um investidor, o que importa é esse delta de crescimento que ela vai ter entre o momento que o cheque entra e o momento que a gente vai ter a liquidez, o momento que a gente vai vender a empresa. Estamos aqui no South Summit 2025 para mais uma entrevista super legal aqui na nossa coluna da Zero Hora. Estamos aqui no estúdio da RBS, falando com várias celebridades do South Summit. Falamos com palestrantes, startups, falamos com o vice-governador Gabriel Souza e falamos hoje à tarde com dois investidores, falamos com o Zé Augusto, falamos com a Monique Even e agora estamos aqui com Pedro Van Gertner, ele que é da Ace Ventures, vai falar um pouquinho da Ace aí, um cara que é muito importante para o nosso ecossistema de inovação e tecnologia, um cara que eu aprendi muito e aprendo toda semana, um cara super ativo aí no ecossistema com o seu podcast, que ele vai falar aí depois para a gente, e que também é ativo nos investimentos, então vamos aprender com ele aí nos próximos minutos. Pedro, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. E queria que tu falasse um pouquinho sobre o que a Ace faz aí no mercado e que tu te apresentasse aí também. Legal, Rafa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui na minha terra, né, falando aqui com meus conterrâneos, né, na RBS. A Ace Ventures é uma empresa que tem como pilar principal a inovação. O nosso propósito é transformar o Brasil por meio da inovação. E a gente acha que tem algumas alavancas que fazem isso acontecer. Então, a gente é dividido com o público empreendedores, onde a gente nasceu. E para empreendedores, hoje a gente oferece, além de Venture Capital, a gente ajuda os empreendedores a obter capital, seja com investimento, seja com crédito. E a gente também faz M&A. A gente tem a Ace Advisors, que é uma boutique de M&A, então a gente tenta ter uma solução completa para o empreendedor quando a gente fala sobre a sua jornada. E a gente tem o braço corporativo, representado por duas empresas, pela Ace Cortex, que ajuda as empresas a colocarem mais dinheiro na linha de cima e também reduzirem a linha de baixo, né? Então esse é o nosso propósito e a gente faz isso com as ferramentas da inovação, com startups, com ferramentas como CVC, né, que é o Corporate Venture Capital. E a gente tem a Future Dojo, que é o nosso braço de educação. Então, o que a gente tenta fazer é ajudar as pessoas a pensarem de um jeito diferente. A gente fala que é o profissional 3.0, nem 2.0, que é com o mundo da AI, mudou o jogo e a gente está ajudando a formar essa galera toda. Muito legal. Quando a gente faz um paralelo, né, tu que viveu aí, há quanto tempo tu faz o que tu faz com startups? Com startups faz uns 14 anos. Bastante tempo. Se a gente for pegar aí, vamos pegar de 2020 para cá, que eu acho que foi onde o mercado mudou bastante. A gente teve um cenário ali de pandemia, onde pareceu que tudo ia ser digital e aí tinha dinheiro... Novo normal. O novo normal e tinha dinheiro para PDFs bonitos e pessoas com boa oratória, né? E muita gente captou dinheiro nessa época, porque também a taxa de juros colaborava, né? Tava lá com uma taxa de juros baixa e ano a ano isso vem mudando, né? Com o amadurecimento do mercado, novos players de investimento, muitas startups que deram errado, algumas deram certo. Mas o que poderia destacar, assim, nesses últimos 5 anos da evolução do mercado, assim, a própria tese de investimento de vocês, o que vocês mudaram, assim, no olhar de vou investir, não vou investir, da tese de investimento da Ace nessa timeline aí de 20 para cá? É interessante o que você falou, porque a nossa tese ao longo desse período nunca mudou. O que mudou é o nosso apetite, né? Então, quando a gente viu 2020, 2021, a gente quase não fez nenhum investimento, porque os valuations estavam extremamente inflados, né? Quando todo mundo é um gênio, a gente sabe, é um gênio. A gente sabe que tem um problema aí no mercado, né? Todo mundo parece bem, todo mundo está muito bem, então ele fala, não, tem alguma coisa errada, né? E a gente é muito conservador na nossa tese, a gente não gosta de sair da nossa tese, sempre que a gente sai, coisas
ruins acontecem. Então a gente gosta de ficar na nossa tese. Porque a nossa tese é muito fundamentalista. A gente é um investidor fundamentalista de startups. Ou seja, a gente olha resultados, a gente olha a capacidade das startups de crescerem. E no final do dia, para um VC, né, para um investidor, o que importa é esse delta de crescimento que ela vai ter entre o momento que o cheque entra e o momento que a gente vai ter a liquidez, o momento que a gente vai vender a empresa. E hoje em dia, né, o que a gente faz é acompanhar os movimentos do mercado. E o mercado está mudando muito, né? E acho que inteligência artificial talvez seja a coisa que mais mudou. E a gente tenta olhar para isso e falar assim, legal, mas o que isso muda na nossa tese? Quando a gente olha as modas de apetite de investimento e tal, isso para a gente não significa nada além de um momento de colheita. Então, tem momento de plantio, o mercado tem estações, né? Tem inverno, né? Tem primavera, tem verão. Agora a gente está em qual? Agora a gente está chegando no invernão. Né? Então a gente está no inverno. E no inverno é hora de plantar. E no verão é hora de colher. O problema é quando a gente inverte isso. E normalmente tudo parece bom, todo mundo parece genial. Então a gente sai investindo mais no verão e a gente não colhe no inverno. E a gente gosta de fazer o oposto. Então agora a gente está investindo em números recordes, né, em volume de investimento, porque agora a gente está vendo muito empreendedor bom, muito negócio interessante, muito negócio que para de pé. A questão é que a gente investe muito cedo. A gente gosta de ser o primeiro cheque da empresa. Né? Por que ser o primeiro cheque? O primeiro cheque tem algumas vantagens econômicas e também tem uma coisa de propósito nosso. Né? Como propósito, a gente gosta de alimentar o funil. A gente gosta de ser o originador das startups do ecossistema. E no nosso estágio, a conta que a gente faz é que falta 15 vezes mais dinheiro do que existe nesse estágio. Quando a empresa está toda faturando, bombando, crescendo, aí surge dinheiro de todo lugar. No início não tem dinheiro, principalmente que os investidores não gostam de tomar esse tipo de risco. Só que a gente aprendeu a tomar esse tipo de risco. E economicamente, o delta de valuation que a gente consegue ter quando a gente entra muito cedo é muito maior. Então faz um sentido financeiro também investir cedo, né? Mas você tem que ter conforto com o nível de incerteza que é investir nesse estágio e saber que vão ter erros, né? Vão ter investimentos que não vão funcionar. O que brilha teu olho quando alguém faz um pitch para ti? Tu já ouviu milhões de pitches. E eu estava falando para o vice-governador aqui que uma das grandes ROIs do South Summit acontecer aqui é que a oportunidade das startups terem contato com pessoas como Pedro Van Gertner, o Zé Augusto que estava aqui, a Monique, enfim, vários outros investidores. Mas o que te chama a atenção? Assim, o que tu quer aprofundar a conversa com essa startup? Eu acho que a primeira coisa é a clareza por parte do empreendedor do que ele faz, para quem ele faz, e eu quero que ele me mostre uma tese do que ele acredita que vai acontecer. E que as coisas já estejam começando a acontecer. Quando eu falo começando a acontecer, que ele me mostre, por exemplo, quando ele fala, eu estou vendendo tanto por mês, e eu pergunto, como que você vende? E ele me mostra um ângulo que eu nunca vi, eu acho que aí tem uma coisa para a gente olhar. Quando a pessoa simplesmente repete os bullets da sua apresentação, fazemos isso, usamos AI, eu não quero saber se ele usa AI, não me interessa, eu quero saber como é que ele cresce. Todo mundo usa AI. Sim. Eu quero saber como é que ele cresce, como é que canais de venda, onde é que ele quer chegar, como é que ele trabalha com vendas, por que ele é mais eficiente do que se ele não fizesse desse jeito. Então, essas são as coisas que eu olho e que é que o nosso olhar está mais aguçado. Então, às vezes, o empreendedor chega e ele chega para mim e eu vejo o pitch o tempo todo e ele tenta fazer um longo pitch. Te mostrar que ele é genial. Que ele não é. Eu não quero saber o que ele fala, eu quero saber o que ele fez, né? Ou como ele pensa no sentido de onde ele quer chegar. E às vezes 2, 3 frases já compram mais 10 minutos. E esses 10 minutos compram mais meia hora. E essa meia hora compra uma análise mais aprofundada do time. Então você tem que saber, e não precisa fazer uma coisa genial, só falar.
o que você vai... Genuinamente. E as pessoas, como é que você dá Sem querer pitch? impressionar. Você tem que persuadir, não tem que persuadir. Tá todo mundo procurando, é meu trabalho procurar investimento, então ele não precisa me convencer, é só falar exatamente o que ele está fazendo e por quê, e como e tudo mais. Então acho que é um pouco, às vezes a gente acha que o pitch capta dinheiro. O pitch não capta dinheiro, o que capta dinheiro é o negócio, né? Sim. O empreendedor não precisa ser ultra carismático, não precisa ter nada disso, é só saber explicar direito o negócio. E um outro agente, né, que a gente teve aí nos últimos anos dentro do nosso mercado, são as empresas também querendo investir em startups, trazer tecnologia para dentro, porque entenderam que muitas vezes elas demoram muito mais tempo para inovar internamente e talvez tendo uma startup ali que faça uma coisa mais rápido, já resolve um problema mais rápido. Então a gente teve aí os Corporate Venture Capital e a ACE é uma das empresas que ajuda as empresas que querem fazer isso, né? Que querem montar isso. Explica um pouco como funciona esse mercado, o que é o Corporate Venture Capital, como vocês fazem isso. Legal. E se puder contar algum case de sucesso que vocês tiveram fazendo esse trabalho para ilustrar aí para quem está nos assistindo como funciona esse mercado. Legal. O que é o Corporate Venture Capital, né? É mais uma ferramenta na caixa de ferramentas que a empresa tem para criar valor futuro para o negócio dela, né? E ela pode fazer isso de maneira, né? Antigamente a gente tinha só o orgânico e o inorgânico, né? Que é quando eu compro alguém ou quando eu, né, lanço um produto novo ou melhoro minhas vendas ou etc. Quando a gente fala do CVC, ele é uma maneira de eu colocar fichas em futuros possíveis que eu acredito que podem fazer sentido para o meu negócio em algum momento. Só que, e o que aconteceu no mercado, especialmente em 2021 e tudo mais, muita empresa fez Corporate Venture por fazer Corporate Venture. Ele estava na moda. Estava na moda. Eu tenho o meu também. Não pode ficar chato se eu não chegar num jantar e não ter meu Corporate. E agora a gente entende que o Corporate Venture, sempre entendemos, né, mas ele tem que servir a um propósito. Por que você está fazendo isso? Qual a sua tese? O que você acha que vai acontecer no futuro e por que você está trazendo essas empresas? E aí a gente está falando de participação minoritária nesse negócio. E não vale a pena, muitas vezes, para a empresa construir uma estrutura interna para fazer isso. Então, o que a gente faz é a gente ajuda a empresa, primeiro, a pensar sobre como ela vai aumentar a linha de cima, de maneira a fugir dos 10% que a gente tem na Ibovespa como um todo, né? Todo mundo cresce 10% ao ano, e criar uma jornada, uma curva mais acentuada de crescimento. E você pode fazer isso otimizando os seus processos comerciais, você pode fazendo isso reempacotando seus produtos, lançando produto novo, lançando linhas novas de serviço que você não imaginava, e você pode fazer isso investindo e comprando empresas. E o que a gente tenta é equacionar o que faz mais sentido ou não. E a gente já faz isso há bastante tempo para várias grandes corporações no Brasil, várias delas a gente não consegue nem divulgar, mas a gente ajudou, por exemplo, o BTG Pactual a colocar sua estratégia de conexão com as startups no ar e diversas outras grandes corporações, onde a gente ajuda a Randon aqui, né, a Gerdau, várias empresas que a gente ajuda, apoiou e tem orgulho de apoiar até hoje. Mas eu acho que, de novo, não dá para fazer um copy-paste e tem que ser uma estratégia muito genuína, muito conectada com aquilo que a empresa realmente quer como futuro. Vou fazer uma pergunta polêmica para a gente encerrar, Pedro. Eu li uma matéria esses dias que alguns fundos, né, estão devolvendo dinheiro para os investidores porque estão com dificuldade de achar bons negócios para botar dinheiro e tem um tempo ali, né, para investir, para esse dinheiro voltar, né, para os investidores. Estão com dificuldade de achar um novo unicórnio, né, as novas RD Summits, né, a nova OMI, né, as novas empresas aí que de fato possam dar aquele resultado, né, super alto aí que todo fundo busca. Como que tu vê esse tipo de matéria? Isso realmente é verídico? Assim, isso mudou? Se o cara vem e fala, vou ser o novo Google, como que tu vê isso tudo que está acontecendo no mercado? Assim, eu não me incomodaria de ser sócio do novo Google, né? Não é uma... O sonho grande ainda vale, então. Óbvio, não tem problema a gente ser sócio do novo Google. Só que se a gente for otimizar para unicórnio, a gente vai depender... O que é unicórnio? Unicórnio é uma empresa que vale
mais de $1 bilhão. E esse vale é subjetivo, porque ele depende de alguém que esteja disposto a pagar. E aí, se a gente está numa moda, se a gente está hypado e tudo mais, aumenta a chance disso acontecer. Se a gente está menos hypado, então o que a gente tenta fazer é não cair nessa armadilha e focar nos fundamentos da empresa. 80% dos M&As do Brasil, que é quando a gente tem o retorno, quando a empresa tem um evento de liquidez, são abaixo de 100 milhões de reais. Então a gente não otimiza para ter unicórnio, a gente otimiza para botar dinheiro de volta no bolso do investidor. Né? E eu acho que a prioridade é retornar ao fundo e não ter unicórnios. Né? Você pode ter unicórnios e não retornar ao fundo, como vários fundos que têm unicórnios tiveram que fazer down round, tiveram que rever o valor aí do seu portfólio, e a gente não acredita nisso. Então a gente como eu te falei no início, a gente é muito fundamentalista. Quando a gente investe, a gente vai maximizar o retorno para o nosso investidor. E a gente quer ter uma saída saudável, e não necessariamente um unicórnio. Muito legal. Pedro, eu sei que a tua agenda aí é concorrida, eu queria que tu deixasse aí para a gente fechar os teus canais, falasse do teu podcast, que é aí um MBA, uma pós-graduação para quem trabalha com startup, para quem é investidor. Eu escuto ele toda semana quando posso, inclusive é meu companheiro de esteira. Opa! Quando eu estou fazendo exercício físico. Muita gente já me falou isso. Estou ali fazendo minha esteira e estou ouvindo o Growthaholics. Então eu queria que tu falasse dos canais da ACE, para quem quer entrar em contato, mostrar Legal. Os teus canais, e que tu falasse aí também do podcast. Boa, os canais da ACE, né, você pode encontrar isso em aceventures.com.br, tem tudo lá, você consegue se informar. Eu geralmente estou muito ativo no LinkedIn, então é Pedro Weingärtner no LinkedIn, não é o único Pedro Weingärtner que existe no LinkedIn. E se você quiser conhecer o podcast, ele chama Growthaholics, você pode ir no Spotify, qualquer plataforma que você usa, digitar Growthaholics e você vai conseguir ouvir. A gente faz com muito carinho cada episódio, assim, é um ato de amor mesmo, que a gente gosta de produzir conteúdo. Dá trabalho. Dá muito trabalho, porque a gente faz ele há mais de 5 anos. Né? Quantos episódios? Já está no 240, eu acredito. Por isso que eu falei, é um MBA. Então tem muito conteúdo. Se você rolar lá no podcast, você vai ver todos os temas aí para empreendedores, muitos temas para corporações também. Então a gente gosta muito, se você gosta também de aprender, gosta de estudar e às vezes vai passear com o cachorro, vai fazer esteira, Growthaholics aí pode ser uma boa opção. Pode ser um companheiro. Muito bem, obrigado Pedro, sucesso aí para Ace e para todos os teus negócios. Obrigado, Rafa. Seguimos aqui no South Summit 2025.